Olá, seja bem-vindo a mais um Direito Sem Fronteiras. Qual a definição de desigualdade? Segundo o dicionário, é o estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, diferença, ausência de proporção, de equilíbrio. Mas há outros sentidos. No mundo real, desigualdade quer dizer menos oportunidades, mais doenças, menos renda, mais desemprego. E nós, latino-americanos, convivemos com isso todos os dias, e em grande proporção. A desigualdade na nossa região e no Caribe é o tema de hoje do Direito Sem Fronteiras. Tem gente que passa pela rua em um carrão. Tem gente que usa a rua para pedir esmolas. Outros vivem em amontoados de barracos, vizinhos de prédios modernos e chiques. Estas imagens são um bom exemplo da desigualdade social. Entre 2008 e 2015, a América Latina até que fez o dever de casa. Diminuiu a diferença na distribuição de renda, mas desde então, essa diminuição desacelerou. Agora, há um grande temor de que a meta para 2030, estipulada pela ONU, não seja alcançada. As causas dessa desaceleração nós vamos descobrir com o doutor em Ciências Sociais Alexandre Rocha e Daniela Oliveira, advogada da União, nossos convidados de hoje. Obrigado por virem ao programa. A que se deve exatamente esse desequilíbrio? Tivemos uma temporada boa, depois a renda caiu. Como se explica isso, doutor? Bom, tivemos diversos fatores relacionados a governos que implementaram um investimento no social maior ali nos anos 2000. Isso teve repercussão na diminuição da desigualdade, da pobreza da região. Entretanto, a partir de 2015, esse processo se reverteu. As políticas de investimento no social foram sendo deixadas de lado pelo fato de serem colocadas como despesas, não como investimentos. E com isso, uma nova doutrina, uma nova concepção política tem impregnado países da América Latina em que o investimento social tem sido, de alguma forma, deixado de lado. E a resposta, ou melhor dizendo, as consequências, a gente vê no aumento da desigualdade, na intensificação da desigualdade que se revela cada vez mais na pobreza que a gente vê nas ruas. Esse fato da desigualdade é uma questão histórica na América Latina e no Caribe. Qual a explicação para isso? Bom, de fato, é uma questão histórica na região. Nós sabemos que a região ela sempre foi marcada por uma colonização, inicialmente com exploração de algumas espécies vegetais, principalmente a cana-de-açúcar, também pela segregação de certos grupos sociais, na época principalmente os povos indígenas, e posteriormente da população africana, vinda para ser utilizada como mão de obra escrava, e tudo isso contribuiu para o contexto social que temos hoje, em que principalmente as consideradas minorias, como negros, como mulheres e também como os povos indígenas, estejam à margem da nossa sociedade. Pelos números da ONU, nós tínhamos uma diminuição caminhando para 1,2%, e depois de 2015, essa diminuição caiu, quer dizer, a desigualdade aumentou e chegou a 0,6%. Você acredita que isso se deve apenas a políticas internas dos países que compõem essa região da América Latina e Caribe, ou alguma influência externa? Uma globalização, algum efeito externo pressionando também esses países? Eu acredito que sim, que processos de globalização atinjam aqui na América Latina os países, principalmente aqueles mais subdesenvolvidos. Porque o processo de globalização é assimétrico. De alguma forma, aqueles países que têm uma situação de desenvolvimento melhor conseguem se apropriar das oportunidades do que aqueles que não têm. Então, nesse processo em que nós temos uma globalização cada vez mais intensa em alguns aspectos, como das finanças, do consumo, sociedades que não alcançam esse nível de desenvolvimento são deixadas de lado. E na América Latina, o componente político influenciou muito. A questão de possibilidades de expansão de mercado, de investimentos, foram retraídos em virtude de questões políticas aqui internas. E no contexto internacional, isso foi sendo deixado de lado como uma espécie de retaliação, forma contrária de entendimento da política local. Nesse sentido, nós podemos encontrar os dois fatores, um lado interno e externo, influenciando.
mas eu acredito que, sobretudo, se ressalta a questão interna. Políticas internas não ajustadas que estão levando a esse processo. A ONU fala de dados regionais, né? Ela não especifica exatamente onde é que está o maior problema da desigualdade na região. Quais são os países que apresentam os maiores problemas? Bom, todos os países da região, a gente verifica que se tem uma dinâmica de desigualdade. Mas em alguns países essa dinâmica ela é ressaltada. Por exemplo, no caso do Brasil, inclusive é uma reportagem recente que fala, com próprios dados da ONU, que o Brasil é o 10º no índice de desigualdades na região. Ao lado o Brasil, né, com relação a esses dados, ele está ao lado também do Paraguai, do Haiti e de outros países africanos que são historicamente conhecidos e marcados pela miséria e pela desigualdade. Então, se verifica essa dinâmica na região, com destaque para esses países. Também a Colômbia é outro país também conhecido por essa desigualdade social. Por que isso acontece na América Latina e no Caribe? Claro que, do ponto de vista histórico, nós poderíamos falar aqui pelo menos uns 30 dias sem parar, elencando motivos. Mas vamos tentar resumir isso. Deve haver uma questão mais objetiva. A tendência que nós temos nesse debate é de uma simplificação. Mas, infelizmente, ele é complexo. O processo de colonização, ele tem consequências até hoje. E essa colonização, ela tem diversos aspectos, econômicos, políticos, culturais, e com isso falta uma identidade da América Latina que possa fazer frente a outros projetos mundiais que são mais eficientes em termos de desenvolvimento. Agora, a gente tem que pensar também que o desenvolvimento que se busca aqui não é um desenvolvimento, assim vamos imaginar, como dos países desenvolvidos, os Estados Unidos ou um país da Europa, não é isso. É um desenvolvimento que, sobretudo, diminua ou restringe essas desigualdades que fazem com que tenhamos aqui uma região que não é tão pobre, mas é muito desigual. O problema aqui do desenvolvimento é a falta de uma busca por igualdade de direitos de diversos aspectos, não só econômicos, mas culturais, sociais, educacionais, de saúde, minorias que são deixadas de lado, e isso não é reconhecido. E nós não temos estados e governos, empresas e sociedades com a percepção para essas coisas. Achamos isso natural, e não é natural, isso é constituído historicamente, e não temos políticas eficazes até então para combater isso. Normalmente a gente ouve falar o seguinte, as pessoas, de maneira geral, gostam de comparar o status do Brasil com outros países da Europa, Estados Unidos, Inglaterra, mas parece que a gente tem que fazer uma lição de casa aqui mais primária, né? Assim. O que falta para o Brasil em termos desse início de subida, de ascensão social, econômica, de direitos? O que está faltando, Daniela? Bom, acredito que primeiro falte o investimento do Estado brasileiro em sua sociedade, nos grupos de base, principalmente porque se verifica que nos grupos socialmente vulneráveis, eles sofrem um certo esquecimento do Estado desde a mais tenra infância. Recentemente, nós temos uma discussão, inclusive jurídica, sobre o marco da primeira infância, do que deve ser feito para que se tenha investimentos, e o Estado deve ter uma maior atenção com relação a esses grupos. Porém, essa falta de atenção, como bem o Alexandre já destacou, ela ocorre por toda a vida daquela pessoa, seja no acesso à escola formal, ou seja depois também o próprio acesso à universidade, e o que vai refletir inclusive no ingresso daquela pessoa no mercado de trabalho, que ela terá mais dificuldades considerando a classe social a que ela pertence, e o que se refletirá na abertura de novas oportunidades para aquela pessoa. Então, eu acredito que esse seja um primeiro passo que o Estado, o nosso país, tenha que dar. Investir em direitos sociais básicos e direitos de primeira geração também, para que a pessoa ela tenha maior acesso e maiores oportunidades no futuro. Voltando aos dados regionais da ONU, saindo um pouco do Brasil, vamos de novo para o Caribe e para toda a América Latina. A questão da distribuição da renda. Só isso poderia resolver o problema dessa região? Ou dessas duas regiões, Caribe e América Latina? Não, a concepção de distribuição de renda, ela é importante, mas há diversos tipos de desigualdades que são compostas, que geram, além da desigualdade de renda, outros problemas. De nada nós podemos aqui imaginar que uma simples distribuição de renda irá
eliminar discriminações, diferenças em relação a certos grupos, minorias. Então, é um processo que tem que ser conjunto. Ou, que outras medidas nós teríamos para aferir essa desigualdade? A desigualdade educacional, cultural, a questão da segurança, a insegurança que temos na América Latina em termos da violência. Aqui, não está nesse relatório porque trata do desenvolvimento, mas é uma das regiões mais violentas do mundo, onde as pessoas morrem, e principalmente morrem pessoas que são ali consideradas desprestigiadas, desclassificadas das sociedades. Então, é um componente de diversos fatores. Essa desigualdade de renda, ela tem que ser mitigada, os estados têm que pensar na distribuição, porque quando ocorreu isso ali nos anos 2000, muitas coisas foram assim, valorizadas em termos, por exemplo, de um IDH, índice de Gini, que foram melhorados. Agora, quando esse processo é criminalizado, ou seja, achando que simplesmente a distribuição de renda não vai surtir efeito, componentes posteriores vêm em seguida com uma falta de oportunidade, como a Daniela falou, de trabalho, de emprego, de vida para essas pessoas. Por outro lado, existe também um contra-argumento, porque a distribuição de renda sozinha talvez não possa resolver toda essa desigualdade. Muita gente acredita que ela nem deva ser feita. Aí já é outro lado da moeda, né? Sim, de fato, já é o outro lado da moeda. A verdade deve ser considerado que a distribuição de renda por meio da concessão, de fato, de valores para determinados grupos sociais pode sim contribuir para o empoderamento dessa sociedade, desses grupos, e também pode permitir que eles ascendam no médio ou longo prazo. Ainda que você se considere que a distribuição de renda feita dessa forma, inclusive por meio de benefícios sociais, como a parte da população diz que não permitiria, né, de fato, o acesso a bens culturais por parte daquela pessoa, permitirá para as novas gerações. E permitirá que aquela pessoa, as novas gerações não tenham que entrar no mercado de trabalho tão cedo, elas deem mais valor para o estudo, e elas estudem mais e se profissionalizem mais também, que resultará em desenvolvimento. Perfeito. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. Olá, estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Hoje falando sobre a desigualdade social na América Latina e no Caribe. Um país rico é necessariamente um país igualitário, generoso? Não necessariamente. A gente observa que na América Latina, o Brasil, ele ostenta mais ou menos 30% do PIB da região. E nem por isso é um país mais igualitário do que outros da própria região, como Chile, Argentina. Por que não é? A questão é que, por exemplo, na década de 70, foi muito o discurso de que temos que crescer o bolo para que consigamos, a um tempo, dividi-lo. E esse bolo cresceu e nem por isso está dividido, ou seja, continuamos aí numa parcela muito grande da população não tendo acesso a diversos bens e uma parcela pequena sendo beneficiada. Então, é a questão de ajustes que não necessariamente só o econômico leva à frente, mas outros meios de intervenção do Estado podem colaborar com isso. Desigualdade étnica e racial no Caribe e na América Latina. Qual é o quadro? Bom, o quadro ele é marcado de fato pela desigualdade, com destaque para dois grupos étnicos raciais na região. Primeiramente, o grupo composto por indígenas, em que se tem uma dificuldade de acesso a bens culturais, mas principalmente a bens essenciais, como acesso à terra, acesso à saúde, acesso à educação. E, nesse sentido, são necessárias a adoção de políticas para que objetivem tratar especificamente desses campos, porque poderia possibilitar uma maior inserção do indígena na sociedade. E também é necessário uma campanha ou até a promoção de uma conscientização da população de respeito ao modo próprio de viver desses povos. Por outro lado, se tem um outro grupo, que é o grupo negro. E, nesse caso também, que é um grupo que vive mais nas grandes cidades, é marcado pela presença nos centros urbanos, mas que vive outros tipos de vulnerabilidade. Também de acesso a bens públicos, como educação e saúde, mas também há um problema grave de violência e de segurança, como a Alexandre já mencionou anteriormente. Por exemplo, foi publicado recentemente
índices em que mostram que aumentaram os homicídios no país. E fazendo um corte social com relação às vítimas desses homicídios, há um alto índice de jovens negros, que são vítimas desde a criminalidade, mas também de efeitos da própria polícia. Perfeito. Uma pergunta a você. Esse quadro que a doutora acabou de realçar, ele é comum na América Latina e no Caribe? Há uma linha média em todos os países? Exato. Como a Ana falou, essa questão é estrutural. E, dependendo da sociedade, do país, há componentes que são discriminados e outros não. Os indígenas são discriminados na região, podemos pegar a comunidade negra também sofre esse processo de discriminação, não só aqui no Brasil, mas em diversos aspectos da região. E isso caminha até para a América do Norte. Então, a gente observar que essa discriminação, essa desigualdade de gênero, raça, tem a ver com questões estruturais, de sociedades patriarcalistas, assim, conservadoras, machistas, em termos de como compartilhar o coletivo. E isso a América Latina ainda não encontrou. Quem são as principais vítimas dessa desigualdade nessas regiões? A gente vê também na questão na Europa hoje, né? O movimento de xenofobia contra estrangeiros é uma situação muito parecida de desigualdade também, né? Mas aqui na América Latina, você identifica quais grupos como principais vítimas? Por exemplo, os grupos indígenas, o grupo negro e também, sobre uma perspectiva de gênero, as mulheres. Elas são um grupo socialmente vulnerável, já que elas passam por uma dupla jornada, não somente a jornada formal de trabalho, mas também o trabalho doméstico, e que é um trabalho não remunerado e também pouco valorizado na sociedade. Elas também sofrem vulnerabilidades com relação de acesso a estudo e também de reconhecimento e de representação dentro da sociedade. Por exemplo, é difícil encontrar uma mulher em um cargo de poder ou de liderança na sociedade. Então, poderia-se falar principalmente desses três grupos. O que uma pessoa pode fazer para se proteger dessa avalanche, dessa pressão social negativa? Bem, a desigualdade, como o próprio relatório da CEPAL tem observado, ela não pode ser observada por uma única vertente, mas são diversas questões, os ciclos que ali levam a pessoa a estar dentro desse processo. A primeira coisa que tem que buscar, no meu entender, são formas de acesso a direitos básicos, como educação, saúde, acesso à cultura, e isso é por meio de políticas. Infelizmente, a gente pode imaginar que um Estado mínimo vai resolver uma situação, não vai. Tem certas pessoas que o Estado ainda existe, então esse Estado já é mínimo para elas. Então, precisa Estado para essas pessoas que estão alijadas desse processo. Então, pessoas que estão nessa situação de vulneráveis têm que se empoderar, têm que buscar ali por meio de associações, organizações, representatividade e assim buscarem direitos que lhes são negados. E essa é a expressão, direitos negados, pelo fato de que há muitos que têm direitos e outros que nessa mesma sociedade são deixados de lado. Então é a busca por direitos. Cite para mim, por favor, mais alguns mecanismos que poderiam ser usados para diminuir essa desigualdade nessa região. Bom, como mecanismos de curto prazo, o primeiro que me vem à mente são os benefícios sociais, como já conhecemos na experiência brasileira. Além desses mecanismos sociais, de médio e longo prazo também podemos citar as políticas de cotas, que são extremamente importantes para que se garanta um ambiente diversificado, com pessoas com diferentes formações sociais, étnicas, de gênero, e em que se tenha um papel de representatividade, de empoderamento desses grupos, tanto para as universidades, como já vemos há alguns anos, quanto para os concursos públicos, porque também é necessário que se tenha um ambiente de trabalho e que valorize diversas formações e que também possibilite a ascensão de pessoas com diversas formações sociais. No caso da Índia, por exemplo, a Índia foi notícia no mundo inteiro com a instituição do microcrédito, né? Você acredita que a Índia teria dado um salto tecnológico sem a instituição dessa política pública? Então, eu acredito que ela vem a complementar a um processo que tem desenvolvimento na Índia e meios de fomentar a participação popular, levando o crédito popular, gera um desenvolvimento.
E a Índia teve essa possibilidade de fazer essa experiência e isso beneficiou uma parcela significativa da sociedade. Você vê semelhança entre a Índia e esses países da América Latina e Caribe em termos de pobreza, de necessidade em alguns setores? Assim, na América Latina, a própria CEPOL já tem dito que nós não temos pobreza assim de uma forma similar como na África e até na Índia. Nós temos aqui muita desigualdade. Uma desigualdade onde nós temos a concentração de renda muito alta e uma grande parte da população quase sem nenhuma renda. Então, políticas nesse sentido de distribuição de renda, de benefícios que venham a fomentar microcrédito, empoderar as populações menos beneficiadas e mais carentes, poderiam ser uma alternativa. Então, experiências que deram certo em outros países podem ser adotadas aqui. E o Brasil também tem a sua experiência. Como a própria Daniela falou, no Brasil, diversos programas sociais são referência na ONU. Então, aqui mesmo nós temos exemplo. Basta olhar esses programas com a questão do social. Tirar essa visão simplesmente economicista de que, uma vez crescendo a economia, vai resolver problemas. E não vai. Tem questões sociais que persistem como estado de coisa independente do desenvolvimento econômico. Daniela, a tecnologia pode ajudar a diminuir essa desigualdade? Sim, a tecnologia pode Como? ser utilizada como um importante instrumento. Primeiro que inserir a tecnologia dentro da educação formal pode possibilitar que as novas gerações obtenham novas capacidades para um novo mercado de trabalho ou para uma nova dinâmica de prestação de serviços. Além disso, a tecnologia ela também pode ser utilizada para aproximar esses grupos e empoderá-los, como bem o Alexandre já falou. Seja por novas formas de empreendedorismo ou também por meio de veiculação de informação de grupos coletivos e de associações. Concorda, professor? Concordo, e como a Daniela falou, é uma potencialidade. Só que, assim como muitas coisas na América Latina, a tecnologia é muito desigual. Ela não é acessível para todos. A internet é um bem de luxo ainda em muitas regiões do Brasil. Imagine em partes da América Latina onde não tem acesso a telefone, água, luz, esgoto. Então, procurar o avanço da tecnologia poderia ser também uma forma de incluir essas pessoas dentro de um processo social muito mais amplo, muito mais igualitário. E nem isso, infelizmente, tem sido alcançado na região ainda. A empresa privada poderia participar de alguma maneira desse processo de diminuição de desigualdade? Sim, a gente observa e coloca a responsabilidade do Estado, mas a questão da desigualdade é um compromisso social que envolve toda a sociedade. Empresas, organizações, o próprio indivíduo tem de lutar por isso. E as empresas têm um papel muito importante. Quem fomenta o mercado, quem fomenta o emprego, o trabalho, são as empresas. Elas que geram o progresso econômico em grande parte. Então, elas têm essa responsabilidade. Buscar meios de, como a Daniela falou, cotas para serviço público, mas por que também nessas empresas não estabelecem cotas para a inclusão de pessoas de diferentes raças, etnias, grupos sociais? Pode-se discutir isso. As empresas têm uma função social importantíssima e, infelizmente, elas não são assim levadas a isso porque muito se espera também do Estado. Perfeito. A desigualdade é maior nas grandes cidades, nas metrópoles? Sim, pode-se falar que sim, que a desigualdade é maior nas grandes metrópoles, porque são nesses lugares em que há uma maior concentração de renda e também uma maior concentração territorial e de espaço. Por exemplo, a cidade de São Paulo, que pode ser considerada uma megalópole, ali se verifica uma ocupação do espaço pela renda, de forma bastante clara. Então, esse é um exemplo muito importante de que se vê a desigualdade, a própria ocupação de espaço, a forma como os grupos sociais se movimentam, quais os tipos de locais que eles frequentam ou não. Então, se pode estudar a própria desigualdade com base nas grandes metrópoles, ainda que se tenha desigualdade também no campo, e tanto de acesso a bens públicos ou a bens sociais, quanto também de acesso a oportunidades. Muito obrigado. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao doutor em Ciências Sociais Alexandre Rocha e a Daniela Oliveira, advogada da União. O nosso programa está na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar uma sugestão de assunto para discutirmos aqui. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br.
Grande abraço aos dois, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.